As grandes religiões prometem paz, salvação e iluminação. Elas moldaram civilizações, inspiraram obras de arte e guiaram a moralidade de bilhões de pessoas ao longo da história. Mas e se eu te dissesse que por trás dos dogmas, da fé e dos ensinamentos sagrados, existem segredos sombrios, atos de violência e controvérsias que a história oficial preferiu silenciar? O que realmente se esconde nas sombras da fé? Seja bem-vindo aos Segredos da História. Hoje, vamos mergulhar nos arquivos ocultos e nas verdades incômodas das maiores religiões do mundo. Do bizarro julgamento de um papa morto, aos monges guerreiros, das seitas secretas, às proibições que custam vidas. Prepare-se para uma jornada que vai questionar sua percepção sobre a fé e revelar o lado menos conhecido das instituições religiosas. A Igreja Católica, com seus 2 milênios de história, é uma das instituições mais antigas e influentes do mundo. Mas sua trajetória é pontuada por episódios que desafiam a imagem de santidade e paz. Um dos mais bizarros é o chamado Concílio Cadavérico, ocorrido no ano 897. Imagine a cena: o Papa Estevão VI, em um ato de loucura e vingança política, ordenou a exumação do corpo de seu antecessor, o Papa Formoso, que estava morto há 7 meses. O cadáver em decomposição foi vestido com trajes papais, colocado em um trono e submetido a um julgamento formal. Acusado de ter ascendido ilegalmente ao papado, o corpo de Formoso foi considerado culpado, teve os dedos da mão direita cortados e foi jogado no rio Tibre. Um espetáculo grotesco que revela a brutalidade das lutas pelo poder dentro da Igreja. E o que dizer dos arquivos secretos do Vaticano? Por séculos, esses arquivos guardaram documentos sobre a Inquisição, o julgamento de Galileu e, mais recentemente, a controvérsia sobre o papel do Papa Pio XII durante o Holocausto. Embora hoje mais acessíveis, a aura de mistério e os segredos que ainda podem estar guardados lá continuam a alimentar a imaginação. O Vaticano, como um Estado soberano, possui um poder de informação que poucos podem igualar. Existem também a Penitenciária Apostólica, um tribunal secreto do Vaticano que lida com os chamados pecados reservados, transgressões tão graves que só o Papa pode perdoar. Isso inclui atos como a profanação da Eucaristia ou a tentativa de assassinato do Pontífice. É um sistema que demonstra o controle profundo que a Igreja exerce sobre a vida espiritual de seus fiéis, mesmo nos recantos mais íntimos da consciência. O budismo é amplamente percebido no Ocidente como uma religião de paz, meditação e não violência. No entanto, a história nos mostra um lado menos pacífico, com episódios de violência e extremismo que contradizem essa imagem idealizada. No Japão medieval, por exemplo, existiam os Sohei, monges guerreiros que não hesitavam em pegarem armas para defender seus templos ou para influenciar a política. Eles eram forças militares poderosas, capazes de desafiar até mesmo os samurais, mostrando que a busca pela iluminação nem sempre foi dissociada da luta pelo poder terreno. Uma prática ainda mais chocante é o Sokushinbutsu, a automumificação. Monges budistas no Japão se submetiam a um processo rigoroso e lento de mumificação enquanto ainda vivos. Por anos, eles seguiam uma dieta de sementes e nozes, depois cascas e raízes, e finalmente bebiam um chá venenoso feito de laca para induzir vômitos e desidratação. Tudo para se mumificarem vivos enquanto meditavam. O objetivo era alcançar a iluminação e se tornar um Buda vivo. Uma busca espiritual que beira o horror. Em tempos mais recentes, o envolvimento de monges budistas em perseguições étnicas e atos de violência em países como Mianmar tem chocado o mundo. Grupos nacionalistas budistas, como o Mabatá, têm sido acusados de incitar o ódio contra minorias muçulmanas, mostrando uma contradição gritante entre os ensinamentos de compaixão e a prática de alguns de seus seguidores. O Islã, assim como outras grandes religiões, possui aspectos que geram controvérsias e revelam segredos sombrios em sua história e interpretações. A poliginia,
A prática de um homem ter múltiplas esposas é um desses pontos. O Alcorão permite que um homem tenha até 4 esposas, desde que possa tratá-las com igualdade. No entanto, em muitos contextos modernos, essa permissão é usada para justificar a opressão de mulheres, ignorando as restrições e o contexto histórico original. No período medieval, uma seita ismaelita, conhecida como os Hashashin, ou assassinos, aterrorizou o Oriente Médio. Eles eram famosos por seus assassinatos políticos estratégicos, realizados com precisão e audácia, muitas vezes sob a influência de haxixe, o que deu origem ao termo assassino em várias línguas. Essa seita demonstra como a fé pode ser instrumentalizada para fins violentos e de controle político. Outras religiões também guardam seus segredos e controvérsias. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, proíbem transfusões de sangue, mesmo em situações de risco de vida, baseando-se em interpretações específicas de passagens bíblicas. Essa proibição gera dilemas éticos e, em muitos casos, custa vidas, colocando a fé acima da intervenção médica. E no taoísmo, uma religião e filosofia chinesa, alguns festivais em lugares como Phuket, na Tailândia, incluem rituais de empalamento e automutilação. Os participantes perfuram seus corpos com objetos afiados, como espadas e espetos, sem anestesia, acreditando que isso purifica a alma e demonstra a força de sua fé. Um lado chocante da devoção que revela a diversidade e, por vezes, o extremismo das práticas religiosas. Por trás de muitos desses segredos sombrios, reside uma verdade ainda maior: a transformação das religiões em vastos impérios econômicos e políticos. O que começou como movimentos espirituais, muitas vezes baseados em princípios de pobreza e humildade, evoluiu para instituições com imenso poder e riqueza, frequentemente distanciando-se de seus ideais originais. O controle social é uma ferramenta poderosa. O uso do medo do inferno, da excomunhão ou da condenação eterna tem sido historicamente empregado para manter as massas na linha, garantindo obediência e conformidade. A promessa de salvação e a ameaça de punição eterna são mecanismos eficazes para manipular a fé para fins de poder e controle. A hipocrisia institucional é uma constante na história religiosa. A discrepância entre os ensinamentos espirituais e as ações das instituições religiosas, seja na acumulação de riqueza, na participação em guerras ou na supressão de dissidentes, é um segredo aberto que desafia a credibilidade de muitas dessas organizações. O poder, em qualquer forma, pode corromper, e as instituições religiosas não são exceção. As grandes religiões, embora fontes de inspiração, consolo e significado para bilhões, também carregam um passado sombrio de violência, intriga e controvérsia. A fé é um fenômeno humano complexo, e a história nos mostra que o poder, quando não é temperado pela ética e pela autocrítica, pode levar a atos extremos e a uma profunda corrupção. É fundamental questionar, buscar a verdade e entender que a fé, quando cega e manipulada, pode ser uma força destrutiva. A necessidade de discernimento e de uma abordagem crítica à história religiosa não visa denegrir a espiritualidade, mas sim promover uma compreensão mais profunda e honesta do papel das religiões na formação da humanidade. A história nos ensina que a luz e a sombra coexistem em todas as grandes narrativas. Se você gostou de desvendar esses segredos e de ver a história sob uma nova perspectiva, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal Segredos da História. Ative o sininho para não perder nossas próximas investigações sobre os mistérios do passado. E me conte nos comentários, qual desses segredos sobre as grandes religiões te chocou mais? Você conhece outras histórias ocultas que merecem ser contadas? Sua opinião é muito importante para nós. Os segredos da história estão sempre esperando para serem revelados.